o desenvolvimento do letramento matemático? Como? O que nós fizemos? Nós elencamos as respostas semelhantes e concluímos uma só. Então, nós colocamos aquela que veio mais a contento do que nós havíamos trabalhado e dos propósitos que nós temos para o trabalho de hoje. Então, dentre as respostas, nós temos: no momento em que o aluno precisa analisar e interpretar os dados de forma crítica. Pessoal, a partir de agora, eu vou chamar a atenção de vocês para os verbos. Muita atenção para os verbos. Então, nessa resposta veio o analisar e interpretar. E, no final, a forma crítica. Quando é oferecido aos alunos situações-problema que vivenciam questões do dia a dia. Situações-problema que façam com que o aluno exponha suas ideias através de fala ou escrita em relação ao tema ou assunto. Então, quando ele proporciona que o aluno coloque, ele venha se expor, ele vai expor aquilo que ele tem conhecimento sobre o tema que o professor está querendo trabalhar. Através de resolução de problemas que envolvam seu cotidiano. Por que está em vermelho? Porque nós temos a seguinte impressão. O fato de eu trabalhar uma situação, problema que aborda a compra em uma loja, prestações parceladas nas Casas Bahia, eu acho que isso eu já estou desenvolvendo letramento. Não necessariamente. Vai depender da metodologia que você vai utilizar para fazer o trabalho com essa situação, problema. Nos momentos em que os alunos são envolvidos nas atividades e fazem parte do processo de construção do seu conhecimento. Aí sim, esse processo de construção do seu conhecimento, ele vai começar a mexer com uma área do processo cognitivo que nós vamos depois detalhar em que se refere a importância dessa construção. Na outra resposta, no momento em que eu relaciono o conteúdo que meu aluno está aprendendo, no mundo em que ele vive, observando o seu cotidiano, tá? Então, o fato de eu colocá-lo de novo de forma contextualizada no mundo em que ele vive, esse observar o seu cotidiano, depende também de uma análise posterior, tá bem? Vamos lá. Aqui. Em atividades que permitam aos alunos compreender e analisar criticamente dados numéricos, simbólicos, gráficos, entre outras representações matemáticas que apresentam no seu... É que aqui eu não estou conseguindo ler, Natália. A imagem do Tim está impedindo. Qual isso? Aqui, ó. Em atividades que permitam aos alunos compreender e analisar criticamente diferentes dados simbólicos. Numéricos, simbólicos. Ah. Minimiza essa imagem que está aí na frente da tela. Que tem a minha foto. Pronto. Em atividades que permitam aos alunos compreender e analisar criticamente diferentes dados numéricos, simbólicos, gráficos, entre outras representações matemáticas que se apresentam no seu cotidiano. Tanto na escola, quanto em outros espaços por eles frequentados. Ótimo. Tá? Compreender e analisar criticamente. Aí em vermelho, principalmente nos momentos de contextualização dos conteúdos matemáticos com a realidade dos alunos. Essa contextualização, nós também teremos uma atenção especial para ela. Tá? Se através dela eu vou conseguir desenvolver esse letramento que nós estamos buscando. Frequentemente, incentiva os alunos a raciocinar, investigar, procurar entender a relação entre. Então, aqui, tem o incentivar, o raciocinar, o investigar. E a última, levando o aluno a pesquisar, dialogando e investigando. Então, nós recolhemos algumas das respostas para poder nortear este nosso trabalho em função dos nossos objetivos. Então, vamos lá.
Em nossa TPC anterior, inclusive, teve professores que solicitaram que eles gostariam de compreender mais o que se refere, o que é alfabetização e letramento. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, tá bem? Definir um pouco daquilo que é possível de se definir. Então, Soares, ele diz o seguinte, em relação à alfabetização e letramento. Trata-se, então, de processos independentes, mas que são também interdependentes e indissociáveis. Porém, de naturezas fundamentalmente diferentes, que envolvam conhecimentos, habilidades e competências específicas, implicando formas de aprendizagem diferenciadas e procedimentos diferenciados de ensino. Então, o que eu tenho aqui? Eles são, ao mesmo tempo, processos independentes, mas têm uma dependência do letramento em função da alfabetização matemática. E muitas vezes eu não consigo separar essa alfabetização do letramento. Mas a forma como eu trabalho, a metodologia que eu utilizo para desenvolver a alfabetização é uma, e o letramento, eu preciso de ir além de uma análise mais profunda para que ele possa ser desenvolvido. Volto a reafirmar, isso tudo envolve a metodologia do professor. Então, vamos sobre o que é alfabetização matemática. Dentre as respostas, nós encontramos assim, quando os alunos iniciam os anos iniciais, então todo conhecimento que envolve um número, as operações, faz parte da alfabetização matemática. É interessante porque nós associamos a alfabetização a anos iniciais e ela acontece até a terceira série do ensino médio. Então, Galvão diz o seguinte, no que se refere à alfabetização matemática, percebemos que a ela se atribui o aprender a ler e a escrever códigos, sistemas, noções básicas de lógica, aritmética e geometria, tendo sempre como forma de registro a linguagem da matemática formal. Essa é a alfabetização. Ou seja, enquanto os filósofos, eles elaboraram as suas teorias em função do mundo e da vida, tá bem? Observando a vida, observando as estrelas, observando o cotidiano, eles elaboraram e construíram toda a teoria que nós utilizamos hoje. Então, agora, nós precisamos fazer o reverso. Fazer os nossos alunos a enxergar o mundo utilizando essa alfabetização matemática. Então, agora o Galvão fala sobre o letramento matemático. Entretanto, diante da demanda exigida ao indivíduo pela sociedade contemporânea, ser alfabetizado significa saber ler, escrever, interpretar textos e possuir habilidades matemáticas que o façam agir criticamente na sociedade. Desta forma, talvez a alfabetização matemática não seja capaz de suprir tal necessidade, pois possuir tais habilidades significa ser letrado, ou seja, entender e saber aplicar práticas de leitura, escrita matemática e habilidades matemáticas para resolver problemas não somente escolares, mas das práticas sociais, como saber ler e interpretar gráficos e tabelas, fazer estimativas, interpretar contas de luz, telefone e água e demais ações relacionadas aos diferentes usos sociais. Agora, Soares, ele diz o seguinte, o letramento, ele cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais. Sendo assim, o conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição. Ou seja, não tem uma única definição que possa englobar todo o envolvimento do letramento. Esses trechos foram retirados
do texto que nós enviamos para vocês darem uma lida antes da TPC. Então, eu sei que é a nossa primeira vez que enviamos os textos para serem lidos, então eu vou sugerir a vocês, nas próximas ATPCs, dê uma olhada nos textos que nós enviamos, porque nós vamos trabalhar em função desse material que nós enviamos para vocês. Então, esses trechos foram retirados daquele texto que nós encaminhamos para vocês sobre alfabetização e letramento matemático. Aí vocês falam assim, tá bom, a definição tá aí, nós entendemos um pouco, mas isso eu já faço. Como que nós vamos fazer agora? Bom, nós vamos propor a vocês, professores e professoras, o início de uma nova jornada. Vocês vão percorrer conosco essa jornada, porque para nós também é um início. Então, a partir de agora, das nossas ATPCs, para que nós possamos compreender, não só compreender o letramento, mas absorvê-lo em nossa prática, nós vamos caminhar juntos. Juntos para que possamos aprender juntos e estabelecermos diferenças em nossa prática, para que isso possa chegar no social, no cotidiano da vida do meu aluno. Tá bem? Vamos lá. Agora é com a Natália. Ai, desculpa. Não mudou, Isadélia? Não? Não, para mim não. Agora sim. Bom dia. Agora apareceu o quê? O problema. Agora voltou para o letramento. Ai, Natália. Agora está aparecendo. Bom dia, gente. Então, eu vou dar continuidade à sistematização que a Isadélia fez em relação ao letramento e alfabetização matemática. E aí nós vamos fazer uma atividade prática, né? Voltou no letramento. Então, eu vou descompartilhar e partilhar de novo, tá? Tá. Deu certo? Para mim não apareceu ainda. Natália, aqui está aparecendo o caderno do aluno nono A. Aí tive um probleminha. Função, noção. Então, para mim, agora que está aparecendo os slides. Apareceu o problema? Apareceu, mas não está ainda a tela inteira. Tá no... Isso, agora sim. Para todo mundo tá aparecendo? Ok. Sim. Ok. Beleza, então vou continuar. Então, essa atividade nós retiramos do caderno do aluno do nono ano do segundo bimestre, tá, pessoal? Talvez vocês já tenham trabalhado com ela ou estejam ainda nessa situação de aprendizagem. Bom, o que nós vamos fazer é analisar o problema. A seguir, vocês terão que utilizar o Mentimeter para socializar, tá? Então, eu vou começar. Essa atividade se trata de função, noção e lei de formação. Em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. E aí nós temos a tabela com a quantidade de celulares produzidos a 1 hora, 2 horas. Então, em 1 hora se produz 240, 2 horas 480 e assim por diante. Analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Escreva o passo a passo da sua resolução. Para iniciar esta atividade, pense na lei de formação. Letra A. Com esta lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? Letra B. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique como isso é ou não é possível. Agora, vocês vão pegar o celular ou vão utilizar o computador. Nós temos o QR Code, o link... E também é possível entrar pelo www.mente.com,
vai pedir o código, que é 985100. Nós vamos dar um tempinho e vocês vão nos avisando se já conseguiram acessar, porque nós estamos agora com, deixa eu ver a quantidade de pessoas, 104 professores. Então, assim, é bastante gente, né? Vocês vão nos dando um toque se já conseguiram acessar ou não, tá bom? E a Isadele, ela vai daqui a pouquinho compartilhar a tela para a gente ver o que vocês estão respondendo. Então, de acordo com o problema que eu apresentei, o que eu estou desenvolvendo com o meu aluno? O letramento ou a alfabetização matemática? É isso que nós queremos saber. Natália, o Ricardo quer falar. Pode falar, Ricardo. Ricardo? Oi, tô aqui. É que eu tava no Mentimeter. Olha, quando a professora estava falando lá de alfabetização e letramento, eu só queria complementar que assim, que por analogia, podemos dizer que é como aquela história lá de competências e habilidades. Ok, muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguém gostaria de socializar algo? Tá dando certo? Vocês estão conseguindo acessar o Mentimeter? Podemos compartilhar a tela? Isadele? Tudo ok. Você aumenta pra gente, por favor? Natália, Ou eu acessei aqui e ele está me dando as duas opções, alfabetização e letramento. aí você vai escolher, naquele problema que eu apresentei, o que eu estou trabalhando com o meu aluno? O desenvolvimento do letramento ou o desenvolvimento da alfabetização? Você vai escolher um deles e vai submeter, vai encaminhar a resposta. Entendi. Natália, você poderia falar o código de novo? Falo, Rê, volta. Ô, Isa, tem como você É voltar? o 915100. Obrigada. Nada, Olha, consta no chat também, ok? também. A forma de acesso e o código. Não é 91, Ah. não. É 98, 985100. Isso, já estou conseguindo ver aqui no chat também, olha. Letramento. Tá, pessoal? É o 985100. Isso. Ele aparece aqui, desculpa, olha, estava bem aqui na minha tela e eu não enxerguei. Tá aqui em cima, pessoal, olha, em cima dos gráficos da pergunta, lá em cima tem o código. A Natália pode ficar mandando pelo chat, é mais fácil, né? A gente gostaria que utilizasse o Mentimeter, a ferramenta, mas pode também, tá? Não tem problema, se não conseguir acessar, o chat é uma possibilidade. É porque o meu celular, eu tô com ele, a bateria dele tá muito pouco, que eu tava passando coisas para os alunos, eu tô pondo carregar, ele acabou a bateria. Tudo bem. Ricardo, você quer falar mais alguma coisa? Sua mãozinha tá levantada. Ainda? Nossa. Tem que apertar de novo a mãozinha, porque ela baixa. Não baixou ainda. Porque eu pensei que quando era liberada ela já baixava. Não, tem que clicar. Na sala, na reunião, temos mais de 100 pessoas. Se todo mundo puder responder pelo Mentimeter, a contagem fica melhor. Depois a gente tem uma noção melhor da nossa produção coletiva. Isso, muito bem. Vocês estão com dificuldade? Eu estou vendo aqui que tem poucos professores. Eu já Vamos lá, respondi, gente. o meu deu certo. Ó, tem 100 e poucas pessoas, hein? Vamos lá, tem 39 respondendo. Não consegui Participa aí. Volta no QR Code para mim, por favor. Oi? Ó, a Fernanda colocou o link, tá? Para quem tá com dificuldade no chat. A Cristiane quer falar alguma coisa? Pode falar, Cristiane.
Ô, Natália, tem uma professora, a Rubiana, desesperada, ela está tentando entrar, ela está só no celular. Ela disse que está logada no Teams, ela achou, né? Está logada como professora, clicou no link que vocês mandaram, mas ela não consegue entrar. Eu não sei mais o que sugerir para ela, você sabe? Não, também, mas fala para ela ficar tranquila. Se ela não conseguir entrar, nós vamos disponibilizar essa gravação, tá? Nós vamos mandar por ofício às escolas e a gente posta no grupo de vocês, tá? Bem, obrigada. Tranquiliza ela. Natália, se ela minimizar o Team na tela do celular e acessar o Google, será que ela não consegue? Pode ser, mas não tem problema também. Pessoal, eu vou dar continuidade aqui porque o nosso tempo está bem corrido, tá? Então vamos lá, olha. Vocês identificaram, né, uma boa parte, 39 professores, que é o desenvolvimento do letramento matemático. Então agora eu quero perguntar a um de vocês, né, a quem quiser socializar, e eu quero que alguém se socialize, o porquê, o que identificou no problema que levou ao letramento matemático, ok? Então, aí quem quiser se colocar, levanta a mãozinha que eu chamo. Só não vão brigar por causa disso, tá, gente? Um de cada vez. Vou aguardar. Alguém? Ninguém vai querer socializar? Eu prefiro deixar a palavra aberta porque já falei demais. Tem que dar oportunidade para todo mundo. Isso, Ricardo. Vamos, gente. Vamos falar, vamos socializar. Por que escolheu o letramento? Se vocês escolheram o letramento e a alfabetização, por quê, né? Gostaria que vocês socializassem. A Milena respondeu aqui no chat, Natália, que além do aluno ter que saber utilizar as expressões algébricas, ele precisa contextualizá-las dentro daquele problema, daquela situação. Ah, muito bem, Milena. O Jonas quer a palavra. O Jonas. Por favor, Jonas. Opa, bom dia a todos. Bom dia. Eu acredito que seja letramento porque a situação envolve também alfabetização, mas como envolve uma situação que precisa ser contextualizada, acredito que seja letramento por esse motivo. Muito bem, muito obrigada. Pessoal, agora nós vamos então para o segundo problema. Você pode compartilhar para mim, Isabelle, por favor? Olha lá. Essa atividade também foi retirada do caderno do aluno do 9º ano, na sequência, inclusive. E aí ela fala o seguinte: dada a lei de formação de uma função f de x igual a x menos 2, encontre f de 0, f de menos 1 e f de 5. E aí, nós vamos lá no Mentimeter de novo. Dentro dessa atividade, o que eu estou trabalhando com o meu aluno? Alfabetização ou letramento? O que vocês identificaram aí? Quando vocês conseguirem acessar, vamos avisando para a gente poder compartilhar a tela do Mentimeter, tá? Já está respondido. Beleza. Posso sair dessa tela? Isa, eu acredito que sim. Mesmo porque depois lá onde a gente vai compartilhar o Mentimeter fica o código. Se alguém precisar, entra pelo mente.com. Isso. Vamos lá. Tem professor colocando que é alfabetização, outros letramento, tá bem dividido. Legal. Fer, tem alguém colocando no chat pra gente? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Não. Não? Tá mais aqui no Mentimeter mesmo. Olha,
A maioria é alfabetização, mas ainda tem professores que estão dizendo que é o letramento aí. Apareceu letramento, alfabetização. Agora está aparecendo bastante no chat também. Né? E tá bem dividido. Tá mais alfabetização. Mais alfabetização, né? Ó, coloquei o link aí para quem não está conseguindo, está solicitando, tá? Tem o link aí no chat. Pessoal, então, olha só. Eu vou dar um tempinho, né, para que vocês finalizem, mas a gente identifica que a maioria está colocando a alfabetização, né? Identificou a alfabetização. Mas ainda também tem uma boa parte de professor que colocou o letramento, né? Então, eu vou pedir para a Isabelle compartilhar comigo o próximo slide e vou pedir para que um professor que colocou a alfabetização se coloque para socializar. E também aquele professor que colocou letramento, que enxergou o letramento, que também compartilhe com a gente o porquê. Volta lá para mim no slide do problema, Isabelle, por favor. Então, olha só, o Jonas já compartilhou com a gente, né? A Milena, vocês podem colocar no chat o que vocês quiserem colocar, socializar por aqui. Se quiser falar também, fique à vontade, mas a gente gostaria que vocês participassem. O porquê que escolheu a alfabetização e por que ainda teve professor que identificou ali dentro dessa atividade o letramento. Alguém quer falar? Eu. Por favor. Olha, do jeito que está o enunciado, significa que o aluno primeiro precisa ser alfabetizado para dominar as funções, para desenvolver cálculos de funções. A pessoa que não conhece função, propõe essa atividade, a pessoa não vai conseguir. Então, precisa ser primeiro alfabetizada na formação de funções. E daí, esse proposto, então, é um letramento dele. Penso assim. Ok, você enxergou o letramento, então, Ricardo? Sim, letramento. Quem enxergou a alfabetização, identificou a alfabetização, pessoal, gostaria de se colocar? Por quê? Ó. A Milena escreveu no chat. Ela diz assim que na atividade 2 seria a alfabetização, por conta de não ter tanto a parte de contextualização. O aluno deve saber aplicar o conceito de função utilizando os números e representações matemáticas. Legal, Milena. O Alexandre também, né, colocou? Também. Isso. Ele acredita que seja alfabetização, pois o aluno está apenas treinando a operacionalização. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, sistematizar um pouquinho para vocês aí sobre o letramento, né, e a alfabetização dentro desse problema, dos dois problemas. Isa, aí pode passar. Valdemar, pode falar, por favor. Natália, acho que eu exagerei, eu pus alfabetização e letramento, se você reparar. É que eu estava tentando fazer no celular, mas estava dando errado. Aí eu pus eu pus duas coisas. É como eu estou junto com o Carlos aí. Sem uma alfabetização, não tem como ele fazer qualquer questão em matemática. Então, é a alfabetização. Eu também estou junto aí com o Carlos, não, o Ricardo, né? O Carlos, né? Ricardo. O Ricardo. Eu também estou do mesmo jeito. Sem uma alfabetização, não tem como ele... Bom, qualquer parte da educação, ou história, geografia, matemática, como nós estamos falando da matemática, não tem como ler qualquer questões para resolver o problema. Exato. Muito bem, tá bom. Então, vamos continuar. Alguém mais? Sim, Natália, a Luciana Mezense concorda com o professor Ricardo. E a Fátima Aparecida Mussato concorda com o professor Alexandre, e o professor Alexandre estava dizendo que acredita que seja alfabetização. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu apresentei a vocês os dois problemas, né? E aí nós vamos entrar, então, a partir disso, dentro dos processos cognitivos. Né? E o que são esses processos cognitivos? São atividades mentais como o pensamento, a imaginação, a lembrança e a solução de problemas.
Aí no próximo slide, que a Isabelle vai passar para mim, eu tenho a tabela que nos mostra quais são as habilidades que fazem parte do processo cognitivo. E esses processos cognitivos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do letramento matemático. Então, eu consigo desenvolver o letramento se eu desenvolver as habilidades que fazem parte do processo. E quais são elas? Analisar, reconhecer, representar, aplicar e argumentar. Então, quando o meu aluno analisa, é levado a analisar, ele olha para a situação, identifica o elemento para compreender a situação e então ter condições para avaliar e produzir sua análise, seja oralmente ou por escrito, validando a solução e avaliando sua pertinência ao problema. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos verbos que estão grifados em vermelho, tá? Estão na cor vermelha. Quando o meu aluno é levado a reconhecer, dentro da situação de aprendizagem, ele observa a situação e identifica elementos pertinentes para buscar na memória situação semelhante que permita uma aproximação com o objeto de conhecimento em questão, né? Quando ele é levado a representar, ele tem que dominar a linguagem matemática e, ao fazer diferentes representações a partir do ato de ler, de interpretar, pode ser um indicador da aprendizagem, como na utilização de gráficos, tabelas, diagramas, figuras, equações, fórmulas, operações numéricas para capturar uma situação, interagir com o problema ou apresentar seu próprio trabalho. O aplicar é o aluno ter o princípio do que é solicitado. Olha lá, de novo ele vai buscar na memória. Ou seja, se ele não aprendeu, como ele vai buscar na memória? A gente só fica na nossa memória o que tem significado, ou seja, o que nós aprendemos. E aí, então, ele vai aplicar em determinado contexto. Ou seja, vai colocar em prática um fato, um procedimento, um conceito ou ferramentas matemáticas que tenham reconhecido. Ao argumentar, o meu aluno, então, ele apresenta fatos, ideias, provas que justifiquem de modo consistente uma afirmação, um procedimento de resolução de problema ou uma ação realizada. E tudo isso junto forma processos cognitivos que são importantes para o meu aluno desenvolver o letramento matemático, né? Mas a gente também não pode esquecer que quando eu vou, meu aluno ele tem então a alfabetização matemática e aí ele tem o letramento, né? Os dois são distintos, porém são interdependentes, né? Para eu ser letrado, eu tenho que ser alfabetizado. Muito bem, o Ricardo se colocou falando exatamente isso. E aí, Adeli, você quer falar alguma coisa antes que eu continue? Pode se colocar. Ah, tô em paz. Só escutando. Não, a Adeli, eu vi que ela levantou a mãozinha. Bom, aí, pessoal, então, para a gente mostrar, né, para vocês, nós colocamos o problema e a tabela. Vamos analisar o primeiro problema, no qual ainda teve alguns professores, colocou que era a alfabetização que estava sendo trabalhada, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o desenvolvimento do problema. Olha lá, em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. Aí a quantidade de celulares produzidas estão exemplificados na tabela. Eu tenho o tempo em horas e a quantidade produzida de celular. Então, o meu aluno, para resolver essa atividade, ele tem que fazer o quê? Observar, analisar a tabela, não é? E aí, lá embaixo, ele fala, analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Então, eu identifico a habilidade que faz parte do processo cognitivo, analisar? Eu identifico. O meu aluno tem que reconhecer? Tem, olha lá, ele tem que observar a tabela, ele tem que relacionar, não tem? Tem que identificar os elementos que fazem parte dela, certo? E aí, quando ele fala, escreva o passo a passo da sua resolução, ele terá que representar a lei de formação. E lá na letra A, o que ele faz quando ele pede? Com esta lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? O que meu aluno vai fazer? Ele vai validar, não é? A lei de formação. Então, olha como está presente todas as habilidades do processo cognitivo. Então, eu estou desenvolvendo letramento matemático. Lembrando
que para isso o meu aluno tem que estar alfabetizado matematicamente, né? E aí ele vai aplicar, porque ele vai testar se para 12 horas, quantos celulares serão produzidos, né? Já na letra B, olha lá o que ele fala. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique como isso é ou não é possível. Nesse momento, meu aluno não vai ter que argumentar, apresentar fatos, ao mesmo tempo ele vai ter que representar, então ele vai estar trabalhando, ou melhor, vai estar desenvolvendo o letramento matemático. Só que se eu, professor, desenvolver essa atividade sem fazer os questionamentos pertinentes que levem o meu aluno à resolução, eu vou estar desenvolvendo o letramento matemático ou simplesmente atividades de fixação? Isabelle, sumiu tudo aqui para mim. Tá, pera aí, Natália, teve um probleminha aqui. Então, pessoal... Natália, deixa eu só fazer uma pergunta primeiro. Desculpa interromper. O horário da TPC já terminou. Eu gostaria de saber se tem problema se a gente finalizar com a nossa pauta. Senão, nós vamos dar continuidade na outra TPC. Teria problema para vocês? Não, por mim, por favor. Ok. Não, Isabelle, vamos. É preferível tá no meio de uma questão tão ótima. Vamos continuar aqui. Tá, o pessoal aí no chat, tá tudo bem? A gravação depois, eu vou ter outra reunião agora. Então, sem problema, a gente vai disponibilizar no período da tarde a gravação de tudo isso aqui, tá, gente? Fiquem à vontade. Ok. Então, ok. Então tá bem, nós continuamos, tá? Pode continuar, Natália. Vamos tá, matar pessoal, hoje, para não ficar rabutaia para a próxima TPC. Então vamos continuar. Tudo bem até aqui? Eu estou sendo clara, objetiva? Vocês estão me compreendendo? Ok, tá ótimo. Bom, então assim, tudo que eu vou fazer com o meu aluno, se eu vou desenvolver, se eu identifico que esse problema desenvolve o letramento matemático, e o professor tem que avaliar como eu vou desenvolver, né? Então, eu não posso jogar para o meu aluno responder e não mediar a situação com os questionamentos pertinentes, ok? E aí, pessoal, eu peço para a Isabelle passar, então, o slide, por favor, para a segunda atividade. Porque lá no Mentimeter, eu vi que vários professores colocaram o letramento matemático também nessa situação de aprendizagem, nessa atividade. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de novo para a seguinte questão. Vamos analisar as habilidades que fazem parte do processo cognitivo. O meu aluno, quando ele tem que substituir f de 0, menos 1, f de 5... ele vai ter que analisar, olhar para a situação, identificar elementos para compreender a situação. Ele até tem que associar o que ele já aprendeu, não é mesmo? Ele tem que saber, ele tem que ser alfabetizado, porque senão ele não vai saber realizar. Mas envolve todas essas habilidades do processo cognitivo, é isso que eu quero que vocês analisem, tá? Ele vai ter que argumentar, ele vai ter que representar a linguagem matemática, ou ele vai ter que simplesmente aplicar o que ele aprendeu. Então, reflitam sobre isso, porque o que nós queremos que vocês identifiquem? Quando vocês peguem o currículo, vocês olhem para a atividade e falem, e saibam, né? Identifiquem. Esse exercício, essa atividade, eu estou trabalhando o desenvolvimento matemático, o letramento matemático, nessa alfabetização. Lembrando que, se o meu aluno não é alfabetizado matematicamente, ele não vai conseguir ser letrado, ok? E nós temos várias dificuldades numa sala de aula, não é mesmo? Então, eu tenho que voltar para a minha metodologia e ver como eu vou fazer o desenvolvimento dessas aprendizagens, dessas atividades com o meu aluno, ok? Isabelle, você quer complementar algo? Quer acrescentar? Eu queria, Natália. Tudo Olha, pessoal, rapidinho, que nem aqui, nessa situação problema. Quando ele pede para o aluno analisar valores, o aluno vai ter que elaborar uma equação ou uma estratégia diferente para a resolução desse problema. Então, aí é claro que ele precisa de ter o conhecimento matemático para resolver. Ele vai ter que enxergar a relação que existe em tempo com quantidade produzida. Essa situação problema faz com que o meu aluno venha colocar em jogo tudo que ele sabe
E nós devemos respeitar, inclusive, a forma, porque nós estamos esperando uma equaçãozinha simples. Às vezes, ele pode partir por um outro caminho, por uma regra de 3. Então, aqui ele vai construindo e tem mais. Você achou a fórmula? Achei. Então, vê se funciona para 12 horas. Ele vai ter que testar o conhecimento. E não é só testar. Funcionou? Funcionou. O interessante é isso aqui, ó. Explique como isso é ou não é possível para um número indeterminado de celular. Ele vai ter que comprovar com vários outros números que ele vai deduzir para colocar. Para ele se questionar, para ele chegar, para que ele possa defender aquilo que ele escreveu. Então, aqui houve, assim, uma reflexão de uma forma contextualizada o problema, mas colocou em jogo várias ações, como você disse, Ricardo. É a mesma coisa que habilidades e competências. Bom, para que o meu aluno se torne competente, precisa ter desenvolvido as habilidades na alfabetização matemática, não é? Mas eu posso ter aluno que é muito competente na alfabetização matemática. Ele domina todas as fórmulas. Mas qual é o segredo do letramento? É ele conseguir ler a situação, problema, e saber o que ele tem que usar para resolver a situação, problema. Em relação a esse aqui, dada a lei de formação, acabei de trabalhar a função. Tem aqui uma função afim. Acabei de trabalhar a função afim, construção de gráfico, o que é fundamental. O moleque tem que construir o gráfico usando folha quadriculada para que ele compreenda o desenvolvimento da função, para que ele compreenda os valores da função conforme o quadrante. Isso tudo eu estou alfabetizando. Eu estou entregando para o meu aluno para que ele desenvolva ferramentas. A alfabetização, na verdade, elas são ferramentas essenciais para serem utilizadas no letramento. Quando o menino vai substituir o x pelo 0, ele vai ver o que aconteceu com a equação, ele vai para o gráfico. Então, esse movimento de identificar, conhecer, trabalhar, eu estou mexendo com a alfabetização, eu estou preparando ele para que, posteriormente, ao ver uma situação, problema, ele vai dizer, não, se eu usar o gráfico da função, que é uma reta, ele pode até não saber o nome. Eu vou resolver esse problema. Tá bem? Passa a palavra, Natália. O Emerson levantou a mãozinha. Pode falar, Emerson. A Deli também. Emerson? Me desculpa, eu levantei a mão sem querer, mas assim, a primeira questão, na primeira questão eu coloquei justamente como alfabetização. Aí já para a segunda, por quê? Aí na segunda questão eu coloquei como letramento, porque o aluno ele tem que dominar, né, no caso, ele tem que ser alfabetizado para poder resolver essa lei de formação. No caso, assim, eu pensei assim, né? Não sei. Isso aí, professor. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. Fiquei muito feliz. Vocês estão participando, é isso aí. Legal, hein? Isabelle, essa parte você já finalizou sua fala? Aqui eu finalizei dessa parte. Quer continuar? Isso. Então, pessoal, no próximo slide, nós colocamos aqui os links, né, para vocês acessarem, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais, ver de onde nós tiramos todo esse conteúdo, né? Então, tá dentro do Para Saber Mais aqui. E no próximo slide, nós temos outra sugestão de filme para vocês, que é o filme Escritores da Liberdade. Nós não achamos um link no qual a imagem estivesse boa para compartilhar. Então, eu sei que tem na Netflix, tá? E é a sugestão que nós vamos dar para a próxima TPC para a gente iniciar, né? Fazer a nossa sensibilização aí, para ver se vocês assistiram, gostaram, se de repente vocês já até conhecem, né, o filme, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E é isso, eu gostaria de agradecer a todos, né? Hoje nós tivemos 106, teve uma hora que eu olhei, tinha 106 ou 104 professores
Muito bom tudo isso. E obrigada. Obrigada aos colegas que nos apoiaram, né, da equipe de Ciências da Natureza, tá? Eu só queria agradecer mesmo. Alguém quer se colocar, falar alguma coisa, fique à vontade. Não esquecer de baixar a lista de presença, Natália. Já baixei. Bacana. Pessoal, eu queria falar uma coisa com vocês. Olha, hoje nós iniciamos um trabalho em função de alfabetização e letramento. Nós vamos continuar esse trabalho trabalhando com o currículo, trabalhando com o caderno do professor, para que cada vez a clareza em relação à alfabetização e letramento se aproprie das nossas práticas e da nossa vida, tá bem? Então, hoje nós podemos visualizar muitas coisas. Vocês estão de parabéns pela dedicação, pela atenção. Desculpa pelos problemas técnicos, porque a avó aqui ainda está se apropriando de algumas coisas. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. Por favor, a atividade participativa, ela nos ajuda a direcionar o nosso trabalho. Então, nós precisamos que vocês acessem a atividade e colaborem. Sejam sinceros, coloquem realmente o que vocês pensam. E nós pretendemos que no decorrer das nossas ATPCs, fique bem claro essa definição. Nós estamos começando agora. Então, saber o que pensam é de fundamental importância. Que Deus abençoe muito. Que Deus restaure a vida de vocês, trazendo força, ousadia, não tenha medo. Não tenha medo de errar, porque a gente aprende com os erros. Tá bem? Que Deus abençoe. Amém. Sejam ousados e até uma próxima TPC. Pessoal, Passa a palavra, Fernanda. Tem alguém para socializar? Passa a palavra. Deixa só eu falar uma coisa rapidinha. Pessoal, depois que finalizar a TPC, a gente vai baixar o vídeo, né? Depois subir ele para o YouTube para disponibilizar por ofício. E aí depois a gente vai disponibilizar no grupo de matemática e também aqui no arquivo da equipe, tá? Então, a semana passada, alguns professores questionaram e tudo mais. Tenham calma que vai chegar até vocês, ok? Fiquem tranquilos, tá bom? Abraço a todos aí. A Natália, em relação aos e-mails. Os e-mails. Do que, Isa? Do que não foi? Não entendi. Isso, porque nós colocamos vocês no Google e nós encaminhamos o e-mail, todo esse material para vocês, a pauta, mas vocês não receberam. Então, não adianta procurar porque vocês não receberam, porque o e-mail não conseguiu ir pelo número de e-mails que tinha que mandar. Então, nós vamos mudar para a Microsoft. Tá? Toda semana a gente vai, assim, vai reforçar. Vai o ofício para as escolas, a gente vai encaminhar o e-mail para vocês, postar no grupo e no blog, tá, gente? Então, fiquem ligados no blog também. Uma perguntinha. O link para pesquisa vai estar no nosso grupo do WhatsApp? Vou colocar também, Ricardo. Beleza. Tá bom? Tem muitas manifestações no chat de agradecimento, algumas citações sobre o filme que já assistiram e consideram bastante significativo. E colocaram aqui abraços e bom descanso a todos. Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigada, pessoal.